Fala pessoal, vamos falar sobre o setor de aluguéis de carros, mais precisamente da Localiza e da Movida. Uma delas já caiu 40% desde janeiro e a outra 21%. Será que é uma oportunidade nisso aí? E você sabia que o aluguel de carros só é a metade da rentabilidade dessas empresas? Então de onde vem a outra metade? Vamos dar uma olhada aqui nessa matéria do Seu Dinheiro, que é bem interessante, e descobrir aí tudo isso. Como a invasão dos carros chineses impacta as locadoras Localiza e Movida. Aí aqui fala que formou uma tempestade perfeita no setor de locação de carros, porque teve um aumento da depreciação do veículo e as rentabilidades foram pressionadas. E com isso, as ações aí das duas maiores empresas do setor, a Localiza e a Movida, foram penalizadas. A Movida já caiu 40% desde janeiro, quase 50%, e a Localiza caiu 21% desde janeiro. Aí aqui diz que os analistas estão animados aí com o setor porque, de acordo com a plataforma Trademap, cada uma das ações possui 10 recomendações de compra e 2 de manter. O pessoal está vendo aí que vai ficar bom, mesmo com o cenário pessimista que vem se desenhando, e vamos falar dele agora. Nuvens carregadas continuam a se acumular sobre o setor. Cenário apertado para a venda de carros, redução do poder de compra do consumidor, altas taxas de juros e crédito ainda restrito. Já podemos até inserir aí também economia quebrada no Brasil e invasão dos carros chineses no mercado brasileiro. Então só aí já meio que explica o porquê dessa queda aí de 40% da Movida e 21% da Localiza. Rentabilidade das locadoras em xeque. Para quem não sabe, essas locadoras atuam de duas maneiras. Elas compram os carros direto da fábrica zero com um preço bem melhor e colocam esses carros para alugar, ganham dinheiro com o aluguel deles. Quando o carro chega, sei lá, numa quilometragem X ou X anos, eles põem esses carros para vender como seminovos. Então também ganham dinheiro em vendas de carros. Durante aí o Fica em Casa, as fábricas não estavam entregando peças para os carros zeros e começou a faltar esses carros para vendas nas lojas. Olha o mantra do canal aí, oferta e demanda. E assim o preço disparou. Um conhecido meu, ele comprou um carro zero e veio faltando algo lá que eu não sei o que era. Mas falaram para ele que depois ele voltaria lá para instalar esse equipamento quando ele chegasse, que esse equipamento tava faltando. Olha a doideira. Mas então, aí como diminuiu a oferta de carros zeros aí durante o Fica em Casa, aumentou a demanda dos seminovos, o que fez a rentabilidade das locadoras subir nesse período. Mais vendas de carros e carros mais caros. Passado aí 4 anos aí já disso aí do Fica em Casa, como vemos aqui nessa tabelinha, o preço dos carros vem caindo. Junto a isso, com esse cenário que já falamos, de juros altos, menor poder de compra do consumidor e também incentivo aí do governo para a compra de carros novos aqui no Brasil. E aí a demanda por carros semi-novos caiu. E por isso tudo a rentabilidade dessas locadoras está em xeque. Porque como diz aqui, essa parte de vendas de carros usados das locadoras corresponderam a aproximadamente metade das receitas da Movida e da Localiza em 2023. Então, além de alugar os carros depois de comprar mais barato direto da fábrica, eles vendem o carro, como eles compraram mais barato de fábrica e vendem depois na tabela, tinha um lucro aí dessa diferença. Não é à toa que chegou aí a metade das receitas delas. Mas a demanda por carros usados vem caindo e o preço dos carros também, logo a rentabilidade está em xeque. E aí, para completar essa tempestade que estamos falando, as fabricantes chinesas vão atropelar os negócios da Localiza e da Movida. No ano passado, a China ultrapassou o Japão e se tornou a líder em exportações de automóveis. Já é a número 1 então. Como a alavanche de carros chineses pode afetar o negócio da Localiza e da Movida. Então, fora aqueles problemas todos que já falamos, ainda tem esse problema dos carros chineses. Se os carros chineses estiverem mais baratos, a tendência é de que a demanda por usados diminua, afetando diretamente um dos principais mercados das locadoras de automóveis. Pelo que eu sei, parece que os carros chineses já estão sendo bem vendidos aqui no Brasil, tá? Mas não são tão acessíveis, não é barato. E os carros chineses, eles têm um problema que eu vou falar no final. Efeito BYD e os impactos na Localiza e na Movida. BYD é o carro elétrico deles lá, da China. É apontado pelos analistas como uma das principais pressões às concorrentes com a sua política agressiva de preço e crescente ganho de participação no mercado brasileiro. O governo de lá está injetando muito dinheiro aí nessas empresas e por isso as montadoras não estão conseguindo competir com essas empresas. Tanto é que o Elon Musk já falou aí que se continuar assim, a Tesla não vai aguentar. Imagina o Brasil então. Ela já tem 3 fábricas aqui no Brasil, a BYD
BYD e a GWM estão minando a concorrência com os preços agressivos, o dinheiro do governo lá. E essas estratégias de preços têm pressionado as montadoras a reduzir os preços dos carros elétricos e também dos veículos a combustão interna, aumentando os custos da depreciação para as locadoras de automóveis, disse o Bradesco. Entenderam o problema que essas locadoras estão entrando, né? A tempestade perfeita aí. E ainda tem a preferência do consumidor por carros elétricos, que tende a afetar também o segmento de locação de veículos das empresas. Todo mundo que dirigiu um carro elétrico fala que é muito gostoso dirigir um carro elétrico. Eu acho que vai ter muito boa aceitação, está tendo já muito boa aceitação, e a demanda vai crescer conforme for ficando mais acessível, né? Os elétricos têm custo de manutenção muito mais barato do que os carros a combustão. Isso é uma vantagem competitiva muito grande para um cara que tem um automóvel como fonte de renda, como motorista de Uber. Boa parte da demanda por locação parte dos motoristas de aplicativos. Assim, as empresas podem ter que aumentar os investimentos na renovação de frotas por elétricos e, como consequência, avanço nas despesas, já que esses carros ainda são mais caros do que os movidos a combustão. E o pessoal tá querendo tirar o carro a combustão de mercado, hein? Em 2030, hein? Só rico vai ter carro. Bom, isso aí de manutenção mais barata não é 100% verdade, tá? Por conta aí da bateria do carro. Eu tinha tanta coisa para falar sobre esse assunto dos elétricos, mas vídeo grande ninguém vê e é meio fora aí do assunto de investimentos. Mas em resumo, vale a pena para uma pessoa alugar o carro elétrico, mas não vale a pena ela ter um carro elétrico. E para as locadoras, não vale a pena ter carro elétrico para alugar. Maurício, você está tirando do toba essa informação? Não, eu lembrei disso aqui, ó. Olhem essa notícia aqui. A maior locadora do mundo está reduzindo a frota de carros elétricos por conta de manutenção. Ruim, mas nem tanto. Segundo Marcelo, sócio e head de equity da Research da Perfin, gestora com mais de 33 bilhões em ativos sob administração, o cara dá logo uma carteirada aqui. O efeito negativo das chinesas é limitado até então. Ele diz aqui que quando entra uma empresa nova no mercado, ela é agressiva em preços e tem uma proposta de valor de produto boa. Ela pode balançar o preço que o mercado praticava. A entrada da BYD tem impacto, por enquanto tem sido pequeno. Quando a BYD chegou ao Brasil, trouxe modelos aí específicos que custavam entre 200 a 500 mil reais. Segmento com menor demanda, público mais limitado. Verdade, mas hoje eles já têm carro aí de 120 mil reais, que também tem um público pequeno, né, limitado, ainda não está acessível, mas com o governo de lá injetando dinheiro, os carros podem ficar ainda mais baratos, como já está ficando. E como a empresa privada vai competir com isso? Contra uma estatal de um governo estrangeiro aí injetando dinheiro infinito na empresa deles, né? Para o nosso amigo aí, o Marcelo aí da carteirada, caso essa briga por preços e a depreciação se acentue no futuro, a Movida deve ser a mais prejudicada, uma vez que tem um balanço patrimonial e condições financeiras piores do que a Localiza. Então também isso aí explica essa queda aí de 40% da Movida e 20% da Localiza. A gente nunca viveu uma inundação de veículos elétricos dessa magnitude. É preciso esperar alguns trimestres para ver qual vai ser a reverberação disso de fato no mercado automotivo, disse aí o Cavalcante. Sim, não tem como saber o que vai acontecer, mas como eu falei que ia falar de um problema aí dos carros chineses, eles parecem uma nave, são bonitão por dentro, tecnológicos, mas isso tudo, esse custo todo é compensado no custo da construção do chassis, que é fraco, dos amortecedores, que também são fracos, não são carros confiáveis no geral. Com isso, no longo prazo, a demanda por eles deve cair naturalmente conforme os carros forem ficando mais velhos e menos confiáveis com o tempo, com maior custo de manutenção. Já o carro elétrico, como não tem motor combustão, não tem sistema arrefecimento líquido e etc., a manutenção dele realmente tende a ser pouca. Ele faz pouca manutenção, não precisa fazer manutenção. Mas, em compensação, a bateria, se der um problema, e parece que a bateria tem uma vida útil aí meio que limitada, acho que é 3 anos, se eu não me engano, se ela não der nenhum problema, mas se ela der algum problema, só trocando. E uma bateria é mais de 15 mil reais. No Brasil, atualmente, é melhor ter um híbrido, um carro que é tanto elétrico como combustível. Até porque não tem lugar de recarga aí farto no Brasil. O que esperar daqui para frente? Aí na análise aqui do Bank of America, os preços dos carros no Brasil devem continuar em queda. Os carros chineses mais baratos vão continuar a ganhar participação no mercado. Essa é uma oportunidade que você esperava para comprar Localiza em nível de valuation atraente. Os analistas têm recomendação
recomendação de compra da Localiza com preço-alvo aí de R$ 73,00 e da Movida por R$ 11,00. Já o nosso amigo o Marcelo da Carteirada, o setor vivencia uma dificuldade momentânea e passageira e a perspectiva é de melhora gradual a partir do segundo semestre, especialmente para a Localiza. A Localiza é uma empresa de dono e bem gerida, que tem se provado ao longo dos anos. Quando a questão da depreciação normalizar, a gente vai ver outro cenário de lucratividade e retorno sobre o capital da empresa. A gente espera um primeiro semestre ainda com dificuldade. Já para a segunda metade do ano, vemos uma pressão menor de preço de carros usados, com a perspectiva de que a empresa consiga capturar os benefícios da tarifa de aluguel maior e com equação melhor, ela consiga melhorar as margens e a rentabilidade. E para empíricos, a Localiza possui vantagens comparativas muito grandes em relação aos concorrentes, com escala e eficiência incomparável atualmente. Se vocês quiserem, eu posso vir e trazer um vídeo da Localiza. Mas, sobre as locadoras no Brasil, eu não gosto do setor, eu não invisto e até por não estar acompanhando, sou um pouco desatualizado aí nessa área. Mas vimos aí que a Localiza está mais arrumadinha e tende a sofrer menos aí com essas pressões todas que falamos. Me parece que a rentabilidade delas vai ficar pressionada por anos e anos. Não vejo um longo prazo animador como a galera aí, os analistas viram. Ainda mais se o governo da China continuar injetando dinheiro nessas empresas deles aí. Eu vejo que a tempestade ainda está se formando mesmo. Enfim, é um setor complicado. Mas os analistas têm recomendação de compra. Mas eu não compro esse setor, então deixa o dividendo do canal, que é o like. E se o vídeo foi útil para você, se inscreva. Eu sou o Maurício, valeu!